Olá, pessoal. Mais uma aulinha junto com vocês aqui. Penúltima aulinha desta semana seria a aula de vídeo número 23. Ok, pessoal? Vamos lá. Radiciação de números racionais ou raiz quadrada. A gente vai trabalhar com a raiz quadrada. Tá legal? Somente a raiz quadrada. Então, vamos lá. A raiz quadrada de um número racional pode ser de uma fração ou de um número decimal. Tá? Esse número dentro da raiz pode ser uma fração ou um número decimal. Então, a gente vai ver as duas formas de trabalhar. Então, o primeiro caso, uma fração. Pessoal, nós vamos calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A gente fala extrair a raiz quadrada, também é a mesma coisa, pode ser. Né? Nós vamos fazer a raiz quadrada do numerador e vamos fazer a raiz quadrada do denominador. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1/9. Essa é a regrinha, ó, que está em vermelho. Tá? Basta a gente calcular ou extrair a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. Vamos lá. Então, nós temos aqui ó, a raiz quadrada de 1/9. Nós vamos fazer a raiz quadrada de 1 sobre, um denominador, a raiz quadrada de 9. Ok? Botei o denominador assim, que também pode, gente. Tá tranquilo? Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a fração deu 1/3. Aqui a gente ajeitou a fração, ficar mais bonitinho. 1/3. Beleza, galerinha? Acabou. Vamos lá, raiz quadrada de 4/25. Nós vamos fazer a raiz quadrada do 4 e depois a raiz quadrada de 25, respeitando o numerador. Isso aqui é numerador, isso aqui é denominador. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Vamos relembrar isso. Vocês já estão vendo isso desde o sexto ano. Qual é a raiz quadrada de 5? De 25, desculpa, 2. Porque 5 vezes 5, 25. Vamos lá, raiz quadrada de 100, 121 avos. Nós vamos fazer a raiz quadrada do numerador, 100, sobre a raiz quadrada do denominador, em forma de fração. Você pode fazer direto, gente, tá legal? Raiz quadrada de 100 é 10, porque, galerinha linda, meus melhores alunos, sétimo ano todo do Camões, né? Raiz quadrada de 100, 10. Por que é 10? 10 vezes 10 é 100, não é isso? E a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então, agora nós vamos baixar aqui um pouquinho a tela para ir para decimal. Gente, o decimal, a gente só vai fazer isso aqui que está escrito. Ó. Devemos transformar o número decimal para fração. E fazemos o mesmo do caso anterior. Aí resolve da mesma maneira. Então, vamos lá. 0,01. Passando isso aqui, esse número decimal para fração, a gente tem isso. Vamos relembrar isso aqui. Matéria dada por vídeos também por mim, professor Fabiano. Se eu esquecer essa vírgula, eu vou ler esse número assim, ó, 001, que é 1. O numerador é como a gente lê o número sem a vírgula. 001 é 1. Temos duas casas decimais, ó, 1, 2. Então, 100, 2 zeros. Embaixo no número decimal é sempre 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 mil. Ok, galera? O número de zeros aqui depende do número de casas decimais. 1, 2. Não é da quantidade de zeros. Vocês vão ver aqui embaixo, que aqui tem 1 zero e aqui tem 100. Então, vamos ver isso. Então, agora você vai fazer a raiz de 1, que é 1. Eu já fiz direto, caso anterior. E a raiz de 100, que é 10. 1/10 eu posso escrever em forma decimal, porque o número aqui estava em decimal. Então, é apropriado, às vezes, a gente escrever, não tem problema deixar 1/10, tá? Mas é apropriado, já que aqui dentro está em decimal, a gente passa para fração para resolver, mas volta para decimal. Ok, galerinha? É mais, vamos dizer que mais decente da nossa parte. Mas pode deixar 1/10 também está certo. 1/10 é a mesma coisa, 0,1. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o número 1 aqui, ó, numerador, 1. Eu escrevo ele aqui. Como é 10, eu tenho uma casa decimal, não posso colocar para frente a casa decimal, 1,0. É 1. Então, eu jogo para a esquerda. 0,1.
Se a gente fizer o que fez aqui, ó, esse aqui passando para essa fração, aqui escreve 0, 1, 1, ó. Vamos daqui para cá, do decimal para a fração. 0, 1, 1. E tem uma casa 1, 10, ó. Olha que bacana. Então vamos lá, 0,36 passando para a fração, né? Decimal para a fração. Se a gente esquecer a vírgula, a gente lê 0,36, que é 36. Uma, duas casas, então 100. Ok? Qual é a raiz quadrada de 36? 6. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, 6 décimos. Usando a mesma expediente, passando de fração decimal para número decimal. 0,6. Beleza? Mesma coisa de cima, gente, ó. 0, 1, 1. 0, 6, 6. E uma casa decimal que é o 6. 1, 0. Então, vamos lá agora. 0,0081. Bom, se eu esquecer a vírgula, eu vou ler assim, ó. 00081. Eu vou ler o 81. Então, numerador, gente, 81. Belezinha, galera? Agora, vamos ver quantas casas a gente tem para ver o número de zeros que vai colocar seguido do 1 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza. Agora a gente vai fazer a raiz de 81, 9. Raiz de 81, 9. E a raiz de 10.100. Gente, fazer a raiz com número terminados em zero, 100. Metade do número de zeros é 10. Aqui, ó, tem 2 zeros. Então, 1 zero. Dentro é o dobro de número de zeros do que tem do lado de fora. Aqui tem 4, aqui tem que ter 2. Por quê? 100 vezes 100 dá 10.000. Só você fazer 100 vezes 100, 10.000. E a gente transformando para decimal, porque o número era decimal. Então, a gente faz 0,09. Por quê? Agora aqui embaixo é 100. Então, tem que ter duas casas. Duas casas decimais, gente. 1, 2. Agora, vamos fazer só algumas focas na dica. Rápido, para não demorar muito. Devemos lembrar que não existe raiz quadrada de um número negativo, ou seja, isso aqui não existe. Por quê? Essa raiz não pertence, ou esse número, uma raiz é um número, não pertence ao conjunto dos números racionais. A gente não consegue extrair a raiz, porque nós já vimos isso, pessoal, em números inteiros. Né? Raiz quadrada de números inteiros. Matéria que foi dada por vídeos também. Lá no início, há 3 semanas atrás, não sei, mais ou menos isso. Tá? Se o número aqui dentro for negativo, a gente chama de radicando, não tem raiz quadrada. Não existe essa raiz quadrada. Tá legal? Olha lá, também não existe a mesma coisa, gente, porque o número é negativo. Tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não pertence ao conjunto dos racionais, que é o conjunto que a gente está estudando. Também podemos relembrar uma outra dica aqui, ó. Isso aqui é uma dica para relembrar todas elas, tá legal? Raiz de 0 é igual a 0, porque 0 vezes 0 é igual a 1. E raiz de 1 é igual a 1, porque, galerinha, 1 vezes 1 é igual a 1. Não é isso? O bom é que dessas aulas, né, eu pergunto e eu mesmo tenho que responder. Lá na sala eu boto vocês para responderem. Tá vendo como vocês estão com a vida boa, né? Assim é fácil. Vamos lá, gente. Raiz quadrada de menos 4 nonos. Eu avisei lá em cima. Se aqui dentro for negativo, não existe essa raiz. Beleza, galera? Linda. Agora, olha só, o sinal de menos não está dentro da raiz. Esse símbolozinho aqui chamado raiz ou radical. Ele não está dentro, ele está do lado de fora. Então, eu vou resolver essa raiz. Raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. E colocar esse sinal, ó, que está antes da raiz aqui na frente, ó. Ok, galerinha? Então, vamos terminando esse vídeo para o último vídeo desta semana que vocês estão recebendo. Um beijo, galerinha linda. Fiquem com Deus e estudem. Mais uma vez falando isso para vocês. Estou falando pelo bem de vocês, ok?